importante para vocês, uma palavra importante para o tempo de hoje, uma palavra viva aos corações. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então, gostaria que vocês pudessem compartilhar no grupo de vocês, no WhatsApp, para pessoas, amigos, para que eles também tenham a oportunidade de receber essa mensagem onde o tema é ainda há tempo. Aleluia. Ainda há tempo. É uma continuação, é um raciocínio continuando de quarta-feira, quando eu disse que há um amanhã, que existe um amanhã, e dentro desse amanhã, existe um amanhã, ainda há tempo, ainda que nossos olhos podem não perceber, ainda que os nossos olhos não contemplem, e ainda que a nossa natureza humana não consiga perceber que ainda há tempo, você vai ver que pela palavra do Senhor, o Espírito de Deus vai te capacitar, vai te instruir, e você vai sair daqui percebendo, e vocês que estão nos acompanhando também terão a oportunidade de acreditar que por mais que tudo esteja virado, tudo esteja como se fosse tudo estar fora do lugar, tem tempo ainda, há tempo ainda, em nome de Jesus. E o tema e o versículo que eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês é o Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 1 ao 4. João, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Aleluia. Se você puder ficar em pé, nós vamos fazer essa leitura aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. João, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Aleluia. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim, queridos: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós entregamos, querido e amado Senhor, as nossas vidas na Tua santa e gloriosas mãos, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão no templo, as pessoas que estão nos ouvindo pela live, querido Deus, que o Teu Espírito, Senhor, prepare esses corações para serem abençoados, para serem, meu Deus, renovados, para, meu Deus, a fé ser restaurada, para que a fé seja avivada, para que haja milagre nessa noite, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Peço a Ti, meu Deus, que aqueles que precisam ouvir essa palavra tenham a oportunidade, meu Deus, de receber essa mensagem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pode sentar, irmãs, irmãos. Queridos, as lutas são inevitáveis. As lutas são inevitáveis. As batalhas são inevitáveis. As aflições são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, amado por Jesus, ficou doente. Essas lutas podem aumentar. Lázaro procurou os recursos, inclusive Jesus, mas chegou a morrer. Parece que tem hora que uma tempestade desaba sobre nossa cabeça. Nosso lar é tomado de uma grande batalha pesada. Perdas, prejuízos, acidentes, luto. Oramos e nada acontece. Aliás, até piora. Queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. Esse texto fala de Jesus, sua amizade, sua onisciência, sua coragem, compaixão, ira, seu poder. Este é o nosso assunto de hoje.
Então, queridos, nós vamos falar de tudo isso aqui hoje, porque ainda há tempo. E o pano de fundo nós falamos e lemos o que acontecera com Lázaro. O texto diz que Jesus estava em algum lugar da sua missão e a família de Lázaro manda avisar a Jesus que Lázaro está enfermo, que Lázaro está doente. Mas qual fora a resposta de Jesus para aquela família? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Mas, meus irmãos, essa enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. E aí entra todo esse quadro, aí entra toda essa realidade. Então, a primeira coisa foi o recado para Jesus. Está lá no verso 3, verso 5 e verso 11. Senhor, está enfermo aquele quem amas. Olha, Jesus, ele está enfermo, aquele a quem tu amas. Imagine só. Aquele a quem Jesus tem o maior carinho, aquele a quem Jesus tem o maior, a maior ligação, o maior contato, aquela proximidade, agora ele está enfermo. Marta e Maria não pediram a Jesus, só informaram. É impossível amar um amigo e abandoná-lo. Concentram não no amor delas por Jesus, mas no amor de Jesus por Lázaro. Olha só. Elas foram muito específicas. Olha, aquele a quem tu amas está enfermo. Elas sabiam que Jesus viria. Sabiam que Jesus as atenderiam. Sabia que bastava este recado para o mover e o remover Jesus. Bastava esse recado para que Jesus mudasse toda a sua programação e o seu itinerário. Mas será que isso foi de pronto? Será que isso aconteceu no primeiro momento? Ou no momento que elas esperavam? Ou no tempo que elas aguardavam? O óbvio, o normal, o previsível, o natural, que Jesus iria ao encontro, que Jesus iria até elas, mas houve uma demora. Versículo 6. Ao invés de cancelar seus programas e ir logo a Betânia, manda um recado para Marta e Maria, que aquela enfermidade não é para a morte, e Lázaro morreu. Ou seja, tudo aquilo ali foi uma reviravolta. Toda aquela previsão de Marta e Maria, ter Jesus no início daquela enfermidade, agora é tomada por um outro acontecimento. Qual é o acontecimento? Jesus demora a chegar. Jesus não chega no momento e na hora que elas estão a esperar. E o próprio enfermo. Como conciliar o amor com a demora? Marta e Maria abaladas. Meus irmãos, imagine só esse momento. Elas sabendo quem é Jesus, elas sabendo do poder que há em Jesus, elas sabendo do amor que Jesus tem por Lázaro, do amor que Jesus tem por elas. Mas Jesus não vai ao encontro delas. Jesus não vai ao encontro delas. Mas, voltando um pouquinho lá atrás, qual fora a resposta de Jesus? Qual fora o recado de Jesus para elas, queridos? Essa enfermidade, diga para elas, diga para Marta e Maria, essa enfermidade não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Como conciliar tudo isso então? Então elas fizeram cavernas na alma, abriram um poço de questionamento. Cadê o Senhor? Cadê Jesus? Está entendendo, irmãos? Naquele momento que você está aguardando aquela pessoa que você sabe que tem o poder ou a resposta ou a solução, imagina só o conflito daquelas irmãs. Imagine só a luta daquelas irmãs. Imagine agora o questionamento. Imagine agora a
análise que elas estão a fazer, porque o amigo, o amor, né, aquela intensa amizade que era Jesus, não chegou ao encontro delas. A angústia das irmãs, Lázaro piorando, como harmonizar a palavra de Jesus com as condições de Lázaro, como elas encontrar esse equilíbrio, como elas encontrar essa paz, essa serenidade para separar uma coisa da outra. Muitos certamente passaram a censurar a Jesus, porque ele não veio. Falta de amor, desinteresse, descuido. Muitas vezes Deus parece demorar para nós, queridos. Muitas vezes nós estamos achando que Deus está demorando. Algumas vezes na nossa caminhada cristã, nós até imputamos a Deus a consequência de algumas das nossas fragilidades, de algum dos nossos fracassos. Nós imputamos isso a Deus, porque acreditávamos que Deus iria nos atender, acreditávamos que Deus iria nos ouvir, ou entre aspas, ouvir e nos atender. Prometeu um filho a Abraão e Sara, só depois de 25 anos cumpriu a promessa. A tempestade no mar, só na quarta vigia da noite Jesus vem. Jairo vai pedir a Jesus, vai para curar sua filha e se atrasa na viagem. Quando chega, a jovem já está morta. Marta entra em angústia com a situação, sua fé vacila, passa por 3 provas. Então olha, queridos, isso aqui é muito importante. Olha os exemplos que nós acabamos de ver aqui. Quando o Senhor promete um filho a Abraão e a Sara, 25 anos depois se cumpre a promessa. A tempestade no mar, só depois da quarta vigília, é que o Senhor vem para acalmar aquela tempestade. Já depois de 3, 4 horas, que mais? Jairo vem pedir a Jesus socorro, e Jesus não chega a tempo, e aquela jovem já está morta. E agora, Marta, diante daquele dilema, quem não passou por isso alguma vez na vida? Quem não enfrentou coisas como essa na vida? Com certeza nós já passamos por isso. Com certeza vivenciamos isso em algum momento da nossa caminhada, ou haveremos de vivenciar coisas como essa. A demora, o tempo e etc e tal. Mas vamos ver as 3 provas de Marta. Primeiro, a ausência de Jesus. Todos podiam ter faltado, menos Jesus. Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só, irmãos. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então a demora de Jesus, Jesus não teve pressa. Ele adiou a viagem, Jesus não teve pressa, irmãos. Então, Marta está diante de um dilema muito forte na sua fé. E por fim, a morte de Lázaro. Agora não adianta mais, agora é tarde. Agora não tem mais jeito. Muitas vezes nós estamos dessa maneira, queridos. Nós estamos nos posicionando como Marta. A nossa fé vacila, a nossa fé, ela passa por um momento que ela fraqueja. E nós nos esquecemos das promessas. E nos esquecemos daquilo que é a nossa paz, é a nossa segurança. Marta se esqueceu da palavra de Jesus. Jesus já havia dado conforto, Jesus já havia dado consolo. Versículo 21, passado. Marta crê que Jesus seria futuro, verso 24. Marta não crê no Jesus que age agora, presente. Ela esperou Jesus, ela ainda vê que pode alguma coisa acontecer, mas no presente, Marta, ela não vê, ela não consegue enxergar isso. Versículo 25, Jesus então disse, eu sou. Jesus, ele diz, eu sou. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a fé de Marta passando por algumas fases de fragilidade. Precisamos entender isso. Coré também enfrentou esse problema da demora de Deus. O que Coré fez? Onde está Deus? Moisés subiu lá para o monte, cadê ele?
E o que aconteceu? Seus inimigos põem o seu Deus no banco dos réus e perguntam-lhe: onde está Deus que enviou essa tragédia, o acidente, o prejuízo, a doença e a morte? Talvez essa é a sua angústia. Talvez essa tenha sido a pergunta de alguns: onde está Deus? Diante de algumas questões da minha vida, diante de alguns dilemas da minha família, diante de uns dilemas dos meus amigos. Onde está Deus diante desse dilema do mundo? Onde está Deus? Muitas vezes nós temos ouvido isso, irmãos. Você tem orado pelo seu casamento e o vê mais perto da dissolução. Você tem orado pelo seu cônjuge e o vê mais insensível. Você tem orado pelos seus filhos e eles continuam mais distantes de Deus. Você tem orado pelo seu emprego e ele ainda não surgiu. Você tem orado por um namorado crente, e ele não aparece, ela não aparece. Você tem orado pela sua igreja e ainda há corações duros, corações que, como pedra, que resistem a Deus. Muitas vezes nós estamos nesses dilemas, irmãos. Nós estamos orando, nós estamos batalhando, nós estamos suplicando, e parece que não aconteceu. Parece que lá em casa as coisas não mudaram. Parece que lá em casa as coisas não reagem, não mudam, não transformam. Então, há um momento que a nossa fé, ela está passando pela prova. Há um momento, irmãos, que a nossa fé, ela está passando pela prova para alcançar o máximo, que é aprovado. Ser aprovada, ser aprovado, aleluia. Mas qual era a motivação de Jesus? Aqui tem um segredo. Havia uma motivação por tudo isso. Jesus não tem pressa, ele não chega atrasado, ele não falha, ele não é alguém que faz surpresa, ele conhece o fim, desde o princípio, amanhã, desde ontem, ele enxerga o futuro. Desde lá de trás, aleluia. Por isso demorou mais 2 dias, porque sabia o que ia fazer, aleluia. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo, mulher. Ainda há tempo, homem. Ainda há tempo, jovem. Ainda há tempo, casal. Para que as coisas mudem. Para que as coisas sejam transformadas, aleluia. Havia sim uma motivação, havia um propósito por tudo isso. Os olhos daquele que via Adão escondido no Éden, os olhos daquele que via a intenção dos construtores de Babel, os olhos daquele que sonda os corações, está atento ao seu amigo Lázaro. Aleluia. Isso é fantástico, irmãos. Sabe? Os mesmos olhos que estavam à procura de Adão lá no Éden, os mesmos olhos que estavam observando aqueles que tentavam construir a Torre de Babel, eram os mesmos olhos que estavam atentos aos acontecimentos de Lázaro e aos nossos acontecimentos, aleluia. A nossa realidade, as nossas situações, aos nossos problemas, as nossas lutas, aleluia. Nada escapa ao seu controle, irmãos. Jesus tinha uma motivação, havia um propósito. Aquela enfermidade era para a glória de Deus, aquela enfermidade era para o nome do Senhor ser exaltado. As nossas lutas, as nossas pelejas, as nossas dificuldades, é para o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. Ressuscitar um morto é algo mais estupendo que curar um enfermo. Agora, ressuscitar um morto há 4 dias é ainda mais extraordinário, irmãos, do que ressuscitar um que achou que acabou de morrer. Então Jesus queria fazer algo estupefado, Jesus queria fazer algo extraordinário. Jesus estava prestes a fazer algo que causaria um reboliço por onde aquela notícia chegasse. Por onde aquela notícia fosse chegar, era para o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. As nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas batalhas têm um propósito, têm um plano eterno do Senhor, aleluia. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Aleluia. Vamos lá um exemplo, a vida de José do Egito, irmãos. Que história linda. Aquele homem, aquela vida que ele teve, 20 anos de abandono, 20 anos isolado. Deus tinha um plano glorioso por aquilo. Deus tinha um plano, salvar os israelitas, salvar o seu povo através daqueles 20 anos que José passou escravo no Egito. Todas as coisas cooperam para o bem do Senhor. Tem um plano, tem um propósito. Aleluia. A sua luta, a minha luta, tem um plano, tem um propósito eterno do Pai. Aleluia. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar por intermédio da sua história, da sua vida. Aleluia. Nós vemos também a coragem de Jesus. Jesus não age pela pressão, pelo calendário humano, irmãos. Jesus não foi imediatamente. Vem cá, irmão Ismael. É a sogra do irmão Ismael que está chamando. Se o irmão Ismael não for lá, Deus, Pai, vai logo, meu filho. É assim mesmo, irmãos. Quando a sogra chama, a gente tem que ir. Imagine só. Jesus é chamado por Marta e Maria. Aquele a quem eles amam, aquele a quem eles têm o maior carinho, aquele a quem ele tem o maior. Jesus não foi, irmãos. Sabe, queridos, nós temos que aprender a descansar naquilo que Deus já declarou para nós, naquilo que Deus já determinou para nós. Nós precisamos ter paz. Não adianta nós pressionarmos a Deus. Senhor, é amanhã. Senhor, eu quero isso. Senhor, ainda que tem hora que a gente até faz isso com Deus e ainda Deus vai e atende a gente, né? Graças a Deus, mas tem hora que Deus vai falar, não, meu filho, agora não. Aquele gostinho que eu te der agora não vai ser, não. Você vai ter que botar o joelho, você vai ter que aguardar, você vai ter que esperar, você vai ter que ter paciência, eu vou te ensinar algo. Ele sai da Galiléia, certo que seria preso, morto, crucificado, mas nada o detém. Ele não levou em conta a vergonha do que haveria de acontecer. No Evangelho de João, Jesus manifestou-se 7 vezes como eu sou o pão da vida, mas os homens não tinham apetite nele, não queriam. Eu sou a porta, mas os homens não quiseram entrar por ela para terem salvação, provisão e libertação. Eu sou o bom pastor, mas os homens não quiseram ouvir a sua voz, irmãos. Eu sou a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu sou a videira, mas os homens não eram galhos da videira. Eu sou a ressurreição e a vida, mas os homens planejaram a sua morte e levaram a cruz. Ou seja, Jesus enfrentou tudo isso, irmãos. Jesus, ele teve coragem para suportar tudo isso, enfrentar tudo isso, mas não desanimar. Não abrir mão da sua missão, não abrir mão do seu plano eterno de salvação. Ele veio, mas eles os rejeitaram. Ele propôs a pão da vida, mas eles não creram. Então Jesus, ele é o exemplo claro, queridos, de que muitas vezes nós vamos ter que ir adiante, mesmo não enxergando, mesmo não vendo, mas tomando posição, como diz os meus amigos, fechando a cara, mordendo a língua, mordendo o beiço, mas indo adiante, porque lá na frente tem um plano maior de Deus para a sua vida, para a minha vida, aleluia. Tem um propósito, tem um nome para ser glorificado, e esse nome é Jesus de Nazaré. E por fim vem o choro de Jesus. Jesus sabe que é a dor, irmãos, de alguém, de um sem-teto, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus sabe o que é a dor da pobreza, porque ele conhecia a linguagem dolorida. Jesus sabe o que é a dor da solidão. Nas horas mais difíceis ele estava só. No Getsêmani foi deixado só. Jesus sabe o que é a dor da perseguição, perseguido pelo diabo, pelo sanguinário Herodes. Jesus sabe o que é a dor da traição. Jesus entendeu o choro de Marta e Maria, porque ele viveu a dor, ele sabia das dores, ele sabe da sua dor, ele conhece a sua dor, ele sabe das nossas dores, aleluia, glória a Deus.
Jesus soube o que é a dor da enfermidade, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus sabe o que é a dor da nossa morte, irmãos. Jesus sabe. Ele mergulhou a sua alma na morte para matar a morte, com a sua morte tirar o aguilhão da morte. Então Jesus se solidariza com as nossas dores. Jesus se solidariza, irmãos. A coisa mais fantástica é nós crermos que Jesus, ele se compadece de tudo aquilo que você enfrenta, ele se compadece. Aleluia. Ele se coloca no lugar. Glória a Deus. E sabe, sente o que nós sentimos. E agora, por fim, nós vemos a ação do onipotente de Deus. Verso 39 e 44. A palavra impossível não tem no seu dicionário de Jesus. Ele é o salvador das causas perdidas. Oh, aleluia. Lázaro já está morto há 4 dias, irmãos. Lázaro já está gelado, sepultado, já cheira mal, atado, preso, imobilizado. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Olha só o que acontece, isso aqui é fantástico. Olha só, Marta vacila na fé, agora não adianta mais, já cheira mal, é caso perdido. Se creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra. Tire a pedra. Jesus não manda os anjos tirar a pedra, irmãos. Sabe, irmãs, vocês que estão enfrentando lutas, sabe, nós que estamos enfrentando batalhas, dificuldades, Jesus não mandou o anjo tirar a pedra. Jesus diz, vai lá e tira a pedra. Vai lá e tirai a pedra. Desatai-o e deixa-o ir. Verso 44. Tem coisas que Deus é quem vai fazer, meus irmãos. Mas tem coisas que somos nós. Somos nós. Não é ninguém, queridos. Muitas vezes nós temos essa batalha, porque nós estamos querendo que alguém faça o que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu quero transferir uma responsabilidade para alguém, mas essa responsabilidade é minha. Então Jesus diz, olha, vocês é que vão tirar a pedra agora. Vai lá e tirai a pedra. Glória a Deus. E Jesus diz então, Lázaro, vem para fora. Aleluia. Nós estávamos até brincando, né, irmão André? Então Jesus diz, Lázaro, vem para fora. É possível mesmo. Se Jesus tivesse dito, saiam daí, talvez vários mortos teriam saído dali. Mas então Jesus chama Lázaro, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro ouve a voz de Cristo. Aleluias. Pastor, mas Lázaro não estava morto? Pastor, mas Lázaro já não estava morto? A morte obedece, aleluia. Quando Jesus chega para operar o milagre, queridos, nada se conseguirá opor. Quando chega a hora do milagre para a minha vida e para a sua vida, ninguém detém, aleluia. Glória a Deus. Jesus então somente diz para elas, tire a pedra. Vocês agora vão ter que exercitar fé. Vocês agora vão ter que viver agora o milagre, o sobrenatural, que é pelo menos ir lá, é pelo menos exercitar a fé, porque o maior que vai fazer vai ser eu, aleluia. Glória a Deus. Queridos, isso nos ensina que ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja tendo percepção daquilo, mas eu preciso acreditar, aleluia. É o suficiente, é o alimento para o meu espírito, é o alimento para a minha alma, é o alimento para a minha família, é o alimento para o meu filho, é o alimento para alguém da minha casa, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Que é uma conversão do familiar, restauração do casamento, a cura de uma enfermidade, um novo emprego, uma igreja mais santa, mais amorosa, dinâmica. Ainda que isso esteja distante aos meus olhos, eu preciso crer. Amém, queridos? Eu preciso acreditar, queridos. Preciso buscar isso no mais íntimo e, por fim, resultado, a conclusão. Nós vemos aqui, então, a intervenção do Senhor na vida daquela mulher, Marta e Maria.
A intervenção não foi em Lázaro, irmãos. Não foi. A intervenção foi em Marta e Maria. Muitas vezes a gente está buscando algo, querendo algo para alguém e não estamos enxergando. Não estamos conseguindo enxergar. Mas Deus, Ele quer fazer um milagre, muito mais além do que aquilo que eu estou enxergando, aquilo que eu estou vendo. O olhar de Marta e Maria era Lázaro, mas Jesus estava focado, era nelas. Jesus estava focado, era naquela multidão. Jesus estava focado naquilo que o nome do Senhor seria glorificado a partir do momento que elas percebessem o tamanho do Deus que elas tinham ao favor delas. Aleluia! É isso que nós precisamos começar a entender. Que nós precisamos entender que nós temos um Deus que vai além da nossa capacidade, além da nossa concepção, e aí é que está o problema. Muitos judeus creram nele, verso 45. Outros o rejeitaram, verso 46, irmãos. Muitos vieram a crer, mas também outros vieram a rejeitá-lo. E a pergunta hoje é: qual vai ser a sua posição? Qual é a nossa posição diante desses fatos, diante desses atos? Qual é a nossa posição diante da possibilidade de um milagre, diante da possibilidade de uma resposta, diante de um livramento, diante de uma conversão, diante da restauração do casamento, diante de uma cura? Qual é a minha decisão? Crer. Aleluia, Jesus. Essa deve ser a sua decisão, meus irmãos que estão nos acompanhando, de crer no milagre, de crer na provisão de Deus, de crer no socorro do Senhor, de crer na bondade do Senhor. Ainda há tempo, queridos. Não pense que isso está